Olá! E aí, você sabe o que é yoga e qual é a relação do yoga com a meditação? Bom, se você não sabe, se você tem dúvidas ou se você nunca ouviu falar nada a respeito, que as duas coisas estavam relacionadas, então fica aqui comigo que nesse vídeo de hoje eu vou explicar. Então, para a gente entender qual é a relação do yoga com a meditação, o primeiro passo é a gente entender o que é yoga. E para a gente explicar o que é yoga, a gente pode considerar dois aspectos diferentes. O primeiro deles é yoga enquanto conceito filosófico. Se você já leu alguma coisa sobre yoga, já perguntou para alguém algum dia, você provavelmente já se deparou com a palavrinha união. E essa palavrinha ela é usada para definir o yoga porque isso se baseia no princípio, talvez o mais fundamental da filosofia do yoga, que é o fato de que nós temos uma partícula divina, uma alma individual, né? Não só nós, seres humanos, mas tudo no universo. E tudo teria esse mesmo princípio, seria feito dessa mesma substância. E todas essas almas juntas, elas formariam a alma universal, que é o que muita gente chama de Deus, de universo, fonte, absoluto, não importa qual o nome que você dê para isso. Nesse sentido, então, quando a gente fala em yoga como união, quando a gente define yoga como união, a gente não está se referindo a algo que a gente quer fazer acontecer. A gente está se referindo a perceber algo que já existe. Perceber que a gente é mais do que um corpo físico, mais do que matéria, e que a gente tem essa alma e que todas as almas estão unidas formando o que é chamado de alma universal. E essa percepção, ela é o que acontece por meio do autoconhecimento. E aí que entra um outro aspecto do yoga, que é a definição de yoga como uma ciência de autoconhecimento. Antes da gente entrar nessa questão do como o yoga é uma ciência de autoconhecimento, é importante a gente lembrar da definição de ciência. Ciência nada mais é do que um conjunto de saberes, um conjunto de conhecimentos que se fundamenta em alguns princípios, trazendo também alguns métodos para que se comprove esses princípios. Então, dentre esses muitos princípios que fundamentam a ciência do yoga, um deles, talvez, como eu disse, talvez o mais fundamental deles, foi o que eu acabei de citar para vocês, a respeito do yoga como união. E os métodos são aquilo que a gente chama dentro da filosofia do yoga de correntes do yoga, que são os caminhos que você poderia seguir na prática do yoga para que você chegue a essa percepção. Caminhos de autoconhecimento que você poderia seguir para chegar a essa percepção. Essas correntes elas são categorizadas em 4. A primeira delas, o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. A gente poderia pensar assim, o yoga que é aquilo que se faz nas igrejas, por exemplo, né? Devoção a um ser superior, a um Deus, enfim, dependendo da crença da pessoa. Tudo isso é uma forma de yoga devocional. O segundo é o Jnana Yoga, que é o que a gente chama de yoga do conhecimento, que nada mais é do que chegar a essa percepção por meio do estudo filosófico, por meio do estudo de questões fundamentais, como quem somos nós, do que somos feitos, por que estamos aqui. É o que os cientistas fazem, é um caminho de prática do yoga. O terceiro caminho seria o do Karma Yoga, que é o yoga do serviço altruísta, o yoga da compaixão, quando você chega à percepção dessa união que existe por meio do serviço altruísta, por meio da sua dedicação em fazer algo pelo próximo. E o quarto caminho, que é o caminho do Raja Yoga. E é nesse caminho onde entram uma série de passos que inclui aquilo que normalmente no Ocidente a gente chama de yoga, né? Fazer posturas e tudo mais. Às vezes, dependendo de onde você pratica, inclui também alguns exercícios de respiração. Mas esse é o método do Raja Yoga, o yoga da meditação. Então, respondendo
a questão inicial desse vídeo, a gente pode dizer que meditação é na verdade yoga. Meditação é um dos caminhos do yoga para que a gente alcance o autoconhecimento. E sobre esse caminho eu vou falar um pouco mais depois, porque a gente tem uma série de passos a seguir, né? Esse método ele tem uma série de passos para ser realizado e é sobre ele que eu vou falar no próximo vídeo, ok? Então, se você ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre esse caminho, se você está praticando meditação ou se você pratica yoga dentro daquele conceito, né, de fazer posturas e tudo mais, e quer saber um pouquinho mais sobre como praticar o yoga da meditação na sua totalidade, aguarde, porque eu vou explicar isso no próximo vídeo, ok? Então, se você gostou, se você entendeu, ou se você não entendeu e se ainda ficou com dúvidas, deixa um comentário para mim. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve aí para poder saber quando a gente tiver mais vídeos. E até o próximo vídeo. Um beijão, namastê!